Nessa terceira parte, eu vou falar rapidamente aí sobre, né, essa chegada à Índia, à China e ao Japão. Pois bem, a Índia, né, no primeiro momento, por conta da rota de seda, da rota da seda e as famosas especiarias. Vamos chegar às Índias, né? Era o reino da Índia. Então, nas Índias você tinha principalmente a seda, mas tinham vários outros produtos. Vamos destacar aqui as especiarias, mas não eram só as especiarias que eram trocadas, mas a especiaria era a cereja do bolo dos comerciantes que pegavam esses produtos e levavam para a Europa. Você tem gengibre, cravo, canela, pimenta e por aí vai. Então a Índia ela estava vivendo já um final de um período dos sultões, né? Por causa das expansões árabes. Olha a importância das expansões árabes. Você tinha na Índia muitos ali também convertidos ao Islã. A Índia teve e tem até hoje muitos muçulmanos. Mas interessante que as antigas religiões indígenas foram preservadas, né? Com uma série de religiões, de variações muito complexo. O povo indiano, o povo hindu, ele é um povo muito antigo, né? Então você tem várias religiões ali politeístas. Vocês têm vários deuses, Brahma, Shiva, a deusa Vishnu e vários semideuses e criaturas. Eles têm uma mitologia, uma cosmogonia própria. Pois bem, além da Índia, a gente tem também a China. A China a gente dá destaque aí para uma dinastia chamada de dinastia Ming. Essa dinastia é uma dinastia que vem do Império Mongol. Para quem não sabe, o Império Mongol vem de Gengis Khan. Gengis Khan foi um dos maiores conquistadores aí. Inclusive, muita gente acha que o maior império da história, em tamanho, né, extensão, seria o Império Romano. Na verdade, o maior império da história em tamanho foi o Império Mongol de Gengis Khan. Pouca gente sabe disso. Então, essa dinastia Ming vai ter uma relação com portugueses. Eles já estão lá na Ásia, estamos falando aí, né? Quase no extremo, estamos falando do Extremo Oriente. A gente tem o que a gente chama de Oriente Próximo, que está mais próximo do Ocidente, o Oriente Médio, que está na metade do caminho, e o Extremo Oriente, Coreia, Ásia, Japão, quase na Oceania. Então, você vê até onde os portugueses foram até, né, o Japão. E a Índia, perdão, a China também vai ter essas trocas comerciais com os portugueses. E uma China extremamente que estava ali, né, se desenvolvendo. A cidade de Pequim vai ser o centro comercial. Alguns vão chamar até de cidade proibida, que eles vão organizar, estabelecer um grande exército. E o povo chinês é um povo muito antigo, muito mais antigo do que esses povos ocidentais. E pra gente encerrar, a gente tem aí o Japão, né? O Japão a gente vai ter aí três figuras que se destacam, três classes. A primeira a gente tem o Japão. Se a gente tinha uma China centralizada, né, no poder em relação ao imperador, o Japão ele tá fragmentado o poder. Você tinha os samurais que eram os soldados, né, a elite japonesa que lutava. Você tinha o shogun, que era a figura do general militar, né? Era o chefe dos exércitos. E você tinha os daimyos. Daimyos seria uma espécie de nobreza. E o Japão estava fragmentado, dividido entre poder entre os shoguns e os daimyos. Então você não tinha um único líder no Japão. O poder estava fragmentado ali. Várias famílias e castas e clãs estavam brigando pelo poder no Japão. Nós vamos ter uma pequena participação portuguesa. Nós vamos ter momentos que os japoneses vão proibir, né, que os gaidins são os estrangeiros, que os estrangeiros entrem no Japão. O Japão vai se fechar em alguns momentos, em outros eles vão estabelecer relações com os japoneses. É interessante a gente falar da figura do samurai, né? Porque o samurai ele tinha o seu senhor, ele seguia o seu senhor com honrarias assim quase que exacerbadas. Se o senhor do samurai morresse, o samurai tinha uma cultura, isso é uma cultura japonesa, de que ele não poderia sobreviver ao seu mestre. Então, geralmente, o samurai, quando era derrotado em batalha, ou quando o seu senhor morria, que era o daimyo, ou o shogun, o samurai ele cometia o seppuku, ou o harakiri,
que era um ritual no qual ele tinha toda uma vestimenta, ele usava uma wakizashi, que é uma faca pequena, né, uma pequena espada, e ele cortava o próprio ventre, rasgava o ventre, né, às vezes saía coisas assim, né. Geralmente para ele não sentir dor, um outro samurai ia lá e cortava quando ele enfiava a espada, né, a wakizashi no estômago, vinha um outro lá e decepava a cabeça dele. Pro samurai tinha muito essa questão da honra. Para eu manter minha honra, é melhor eu cometer o sacrifício, o seppuku, que é o suicídio. Não é à toa que por conta, isso é muito interessante para a gente perceber. Essa cultura samurai, ela até hoje no Japão você tem um pouco essa questão da honra, o que em parte não é muito bom assim para a população. Por quê? Até a última vez, 2018, que eu pesquisei, o país que tem maior taxa, maior incidente de suicídios é o Japão, porque eles têm essa cultura, assim, um pouco dessa questão da honra, né? Principalmente entre jovens que por determinado motivo repetiu de ano, não conseguiu passar numa universidade, você tem uma grande incidência de mortos, né? Então, pessoal, para a gente concluir, a gente falou um pouquinho do Oriente, né? Falamos aí do continente africano, da Ásia, e geralmente são coisas que a gente não está acostumado a ver. Por quê? Nós somos estamos no Ocidente. Mas a cultura oriental e a cultura ocidental, elas se misturam, né? Que é globalizar, né? Muita gente chama de globalização. É a integração mundial entre todos os povos. Então o que acontece? A gente está estudando esses países do Oriente porque estamos falando aí de um contato comercial. A construção do Ocidente tem uma forte relação com essa ligação comercial dele com o Oriente. Por isso que a gente vê nomes aí, né, que nós falamos alguns nomes que vocês não estão muito acostumados a ver. Mas é muito importante entender que esses povos do Oriente, muitos deles, como Índia e China, são povos antiquíssimos, assim como os povos bantus, os povos aí do Reino do Congo, povos africanos. E tem uma cultura muito rica, que infelizmente a gente não estuda muito a fundo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso, porque na nossa próxima matéria a gente vai falar exatamente sobre as grandes navegações. Só que dessa vez, qual vai ser o enfoque? Não no Oriente, mas quando se descobriu um novo continente ocidental, o continente americano. E foi exatamente nesse início, né, quando Portugal se lança no Oceano Atlântico, buscar uma nova rota comercial. Quando ela vai tentar cruzar a África, ela vai muito para a esquerda e bum, descobre-se o continente americano. Esse Cristóvão Colombo, né, em 1492, acaba chegando ali no que hoje seria a América Central. Bom, eu espero que esses vídeos tenham ajudado vocês e bons estudos, pessoal.